E aí, irmãos, a paz, tudo bom com vocês? Vamos falar mais um pouquinho sobre avivamento. Olha, eu tô gostando desse assunto, hein? É um assunto que mexe com o meu coração. Tem gente que pensa que eu só falo de Apocalipse. E o que é avivamento, senão o derramamento dos últimos dias, do Espírito de Deus nos últimos dias? Isso é avivamento, né? E o que eu aguardo sobre o avivamento é o avivamento que precede a volta de Jesus. Então eu desejo muito esses dias. Dias de chuva serôdia. E eu quero ler um texto aqui que está em Atos capítulo 19, é um dos capítulos que eu mais gosto, 17, 18, 19 de Atos, que fala sobre esse avivamento que está acontecendo, aonde os apóstolos chegavam a acontecer avivamento. Olha que interessante. Eles já tinham um avivamento dentro deles. Tá? E eu penso que o avivamento, quando ele vem antes de avivar a cidade, ele tem que avivar o meu caráter. Então, avivando o meu caráter, incendeia a cidade. E em Atos capítulo 19, diz assim no versículo 11: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha que coisa, hein? Até os demônios eram expulsos, espíritos malignos, né? Ou seja, curas também por intermédio de uma expulsão desses espíritos no corpo dessas pessoas. É com apenas uma roupa, joga a roupa em cima e está tudo certo. Você vê que tamanho milagre acontecia ali, tá? Então, Paulo era um homem que ele se entregou a Deus verdadeiramente para que o Senhor pudesse usá-lo de maneira que nada lhe era impossível. Não eram apenas milagres, eram milagres extraordinários, acima do normal. A igreja de Atos vivia uma dimensão que para eles o sobrenatural era supernatural. Então eles viviam na companhia de anjos, eles viviam ali sendo transladados para um lado para o outro, teletransportados. Nossa, você imagina o tamanho e poder que eles viviam. E como eu falei anteriormente, Deus ele trabalhou muito na vida de uma geração que passou. Eu não conheço a geração de cada cidade, tá? O que aconteceu em cada cidade, mas eu conheço a minha história. Eu conheço o que eu vivi, né? Naquele mover que Deus queria fazer no início ali, finalzinho da década de 90, início, né, dos anos 2000, né? E um dos fundamentos que Deus ele estava pedindo para nós era oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. E nós tínhamos uma meta, nós tínhamos um sonho, e é o sonho que movia o nosso coração. Porque quando a gente olhava para esse texto aqui, quando eu olhava para esses versículos, eu pensava, cara, alguma coisa está errada, né? E com certeza não são os apóstolos, porque tudo isso acontecia com eles e a gente, o que nós tínhamos? O que nós tínhamos de maravilhoso? Então Deus começou a levantar nessa geração um desejo de buscá-lo de tal maneira que a gente pudesse fazer isso que acontecia aqui em Atos. Então nós começamos a entrar num processo de jejum, num processo de oração, num processo de palavra. E Deus começou a gerar naquela geração, naquele povo, naqueles adolescentes, que quando eu comecei a pregar para adolescentes, eu ainda era um adolescente. Comecei a pregar com 16 anos de idade para adolescentes, pré-adolescentes também. Por isso que eu falei, eu comecei muito cedo. E nesse grupo aí, nessa leva, Deus já havia falado muitas coisas nos nossos corações. E você via ali, naquele grupo de pessoas,
Era raro você não encontrar alguém que não queria ser missionário. Todo mundo queria ser missionário. Ah, eu quero ser missionário. Ah, eu quero ser missionário, né? E quando vinha os missionários de fora, a gente ficava babando ali, olhando, não sei o quê. E você pode perceber, você não estava lá agora, para as pessoas que moram no Rio, que me conhecem, que estão vendo o vídeo, vocês vão lembrar, né, que a maioria da gente não queria nem fazer faculdade. Por que a gente não queria fazer faculdade? Porque o nosso sonho era ser missionário. O nosso sonho era querer viajar para as nações pregando o evangelho. Então o que a gente pensava? Cara, quando eu tiver 25 anos, 26 anos, eu vou estar já casado, né? Não sei, lá na África ou lá na Ásia. A gente pegava um país e adotava aquele país e orava por aquele país, né? Então, o nosso sonho era ser missionário. Nosso desejo, né, ardente era de fazer missões, era de estar pregando. E a gente evangelizava por ali mesmo. A gente evangelizava nas ruas mesmo, né? E Deus começou a despertar na gente um desejo para conhecer mais a palavra. Eu estava conversando até com um amigo meu, conversando com ele hoje, o Alessandro. É um amigo meu, eu conheço desde os 16 anos de idade. Hoje ele é pastor de uma igreja. E a gente trocando ideia, ele me lembrou de uma coisa muito legal, que acabava o culto, a gente ficava na porta da igreja, vários jovens aí na porta da igreja, apagava as luzes e a gente continuava lá e ficava conversando até umas 3 da manhã. Só Bíblia, 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 Bíblia. Você já parou para pensar? E não era obrigação, nenhum não obrigava a gente a falar, se querem livramento tem que ficar. Não, era algo natural, fluía. Isso aí fluía da gente. Era a Bíblia a noite toda. A gente ia para o culto terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo de manhã que a gente ia para o seminário de teologia. Depois do seminário de teologia, emendava no culto, ia para casa, dormia, descansava para de noite ir para o culto de novo. Foi assim a minha adolescência e a minha juventude, né? Buscando, não só eu sozinho. A gente saía às vezes para ir para a vigília na sexta-feira, ia trabalhar no dia seguinte cansado, mas trabalhava cheio de com aquela vontade, né, de querer buscar mais ao Senhor. O nosso corpo estava cansado, mas a nossa alma estava vivificada. E as nossas vigílias começavam às 11 da noite e terminavam às 6 da manhã. Só parava quando o sol nascia. Era a madrugada toda. E esse mover que acontecia ali nos jovens, essa vontade de buscar o Senhor nos jovens, contagiava as igrejas dali daquela cidade. Porque você só via jovens pregando. A gente ficava, você pregou aonde hoje era jovem, 17, 18 anos de idade. Se pregou aonde hoje? Ela foi naquela igreja lá. E naquela vigília eu vou pregar, vamos lá ver. Ah, vão comigo, não sei o quê. Então, nas cruzadas, né, nos eventos da juventude, éramos nós, aquele grupo daqueles jovens ali, né, das igrejas locais, que eram que estavam pregando a mensagem. Era uma coisa linda, eles faziam milagres, curas ali, era coisas extraordinárias. A igreja da onde nós congregávamos não tinha assim aquela vazão para o espírito, né? Cria nos dons espirituais, mas não segura aí a língua estranha, não fala muito, fica na tua, né? Ou não tinha vigília, não tinha nada disso. Mas como eles viram que o negócio não tinha como segurar, passaram a fazer vigília. Porque Deus estava fazendo um mover muito grande ali na cidade. Eu me lembro, eu estava falando com ele, né, que a gente trabalhava numa estamparia e a gente fazia um seminário. A gente trabalhava na estamparia em São Gonçalo e a gente fazia um seminário lá em Jacarepaguá, no lugar onde é chamado de Curicica, onde fica o Projac da Globo, né? Então a gente ia na terça e na quinta lá. A gente saía do trabalho 5 horas nesse dia, pegava o ônibus, papo de 2 horas e meia de viagem.
dentro do ônibus. Pegava o ônibus, pegava as barcas, pegava o ônibus de novo. Umas 2 horas e meia de viagem. Chegava lá, 7h30, a gente estava lá. Na hora de voltar, a gente ficava até tarde, até fechar tudo, até acabar tudo, todo mundo ir embora. A gente ficava lá, não tinha Uber na época, era táxi caro pra caramba. A gente voltava e ia pro trabalho. Ia direto pro trabalho para poder dormir no trabalho, para poder acordar um pouquinho mais tarde. A gente pegava às 7 da manhã, a gente chegava quase 2 da manhã, dormia no trabalho, acordava às 6h30, tomava um café ali, mas era o dia inteiro falando do que Deus tinha feito no seminário. E foi assim até o fim do seminário, a gente não faltou um dia. Uma geração que estava com fome, uma geração que estava com sede de Deus, né? Muitas das vezes a gente acabava o culto e ia para casa um do outro. E Deus falava ali em visões. Deus falava ali por revelações. Nós estávamos na casa de um jovem. Estávamos ali falando da palavra, buscando, orando. Era a madrugada inteira. Acabou de sair da igreja, vamos buscar mais. E Deus começou a falar. E Deus revelou, olha, para um jovem, né? Ó, gente, estou sentindo aqui de Deus que tem um espírito maligno em tal lugar aqui da casa. A gente, poxa, espírito maligno, não sei o que, mas a gente está aqui orando, sentindo o poder de Deus, mas estou sentindo. E a gente começou a sentir também uma opressão ali. Fomos pedir direção de Deus e Deus nos direcionou ao quarto daquela pessoa. E era o quarto, né, do pai dessa pessoa. E aí Deus mostrou pra gente que havia ali um espírito de prostituição. E mais tarde a gente já sabe o que é, né? Quem estava envolvido ali no erro. Deus mostrou. Deus, ele falava com a gente. A gente chamava nossa pequena Azusa. Ali era a nossa pequena Azusa. Nossa pequena rua Azusa, né? São coisas que estavam acontecendo ali. Deus estava movendo a juventude, né? Deus estava fazendo algo naquela cidade ali, com a juventude, né? A gente tinha a prática de estar sempre estudando a palavra com muito rigor. Aqui na cidade de Santa Catarina, em Lages, pelo exemplo, onde eu moro, eu não vi um rádio que tenha os debates que tinham lá no Rio. No Rio tem 2 rádios lá que tinham debate, que é a Rádio Melodia e a El Shaddai, né? E aí era 11 horas da manhã de debate. Pegava os melhores pastores do Rio de Janeiro com um conhecimento teológico e jogava o tema. Cristão pode ir para Halloween ou não pode? Cristão pode participar, né, de carnaval ou não pode? É igreja ir para carnaval, é certo? É errado? Né? Pode casar 2 vezes? Só tema polêmico. Esses temas polêmicos aperfeiçoaram, né, o nosso modo de disputar a palavra. Por quê? Porque a gente pegava esses temas e a gente ficava debatendo esses temas entre a gente. A gente ouvia, a gente pegava o resumão do sábado, e eu acompanhei debates, né, da Melodia, da El Shaddai, por mais de 5 anos. E era todo santo dia. Até no trabalho, a gente parava tudo, coloca na rádio do debate para a gente poder ouvir. A gente pegava os textos lá, começava a estudar, né? E isso aperfeiçoou. Então você junta a palavra, você junta a oração, você junta jejum, você junta uma busca intensa, né? A gente sempre pregando ali nas igrejas. No quartel onde eu servia, Deus estava fazendo avivamento ali no quartel. Pregava no quartel. Era capitão que me chamava para pegar na igreja dele. Pô, eu tinha 18 anos. Que era isso que estava acontecendo, gente? Que era isso? Que fome é essa da palavra? E não tinha vergonha, não. A gente carregava a Bíblia debaixo do braço, ia domingo para a igreja, chegava no quartel, era a Bíblia, o pessoal já me conhecia, já sabia. Mas por quê? Porque a gente simplesmente deixava o Espírito fluir. Não tinha regras, não tinha métodos, não tinha manipulações, né? Não era uma igreja tecnológica. Nessa época, a gente
não tinha... Tinha o celular, mas não tinha essas coisas que a gente tem hoje. Então você imagina que a gente não tinha essas distrações. A gente não ficava postando, olha eu aqui, ó, ao espírito. Não tinha nada disso. Era tudo no oculto. Tanto é que é muito difícil eu conseguir algum arquivo, alguma mensagem minha. Deve ter lá na minha casa, lá no Rio, mas tudo em fita cassete. Que eu pedia para gravar. Mas é muito difícil eu ter alguma coisa, eu ter foto, assim, o vídeo daquela época, porque tudo era escondido. Você não fazia as coisas para aparecer, você fazia as coisas para Deus. Né? Então, a gente fazia seminários nas casas. Quantas casas nós já fizemos seminários, nós já pregamos a palavra, fizemos cultos. O negócio tava ficando, era muito bom. Né? Mas aí, infelizmente, aquilo que eu falei, né, no vídeo, né, começou a ganância, o amor pelo dinheiro, porque apesar da gente estar fazendo tudo aquilo, não era a gente que pautava as mensagens, não éramos nós que éramos os líderes da igreja, não éramos nós que éramos pastores. Nós apenas éramos membros, mas membros que estavam com o fogo da palavra. E não tinha como segurar, meu irmão. Não tinha como segurar. Aquele grupo ali de jovens ali nós estávamos realmente com muita fome da palavra. A gente passava na rua, acabava o culto, a gente ficava até 3, 4 horas da manhã, era Bíblia, falando de Bíblia, doutrina, profecia, né? Apocalipse. Que coisa gostosa, cara. Isso é maravilhoso demais. Aí era fácil fluir. Você pregava a palavra, gente era curada. É fácil fluir assim. Quando você não faz as coisas com pressa. Quando você não determina regras. Infelizmente, isso acabou findando. Mas Deus está restaurando de novo. A gente vê o que aconteceu, o que Deus permitiu que acontecesse no Brasil. Olha o governo que se instaurou no nosso país durante esses 16 anos, gente. A violência crescendo no país mais do que na Síria, na guerra da Síria. Cada 2 dias morria uma mulher por aborto. Brasil sendo o 10º país que mais entrava na internet para poder ver filme pornográfico. E o Brasil é o país em primeiro lugar, com 84% de vantagem na frente do segundo lugar, aonde o acesso à internet para ver pornografia com o tópico travesti é o maior do mundo. Então a gente viveu uma recessão econômica, a gente quase caiu num caos com um governo socialista, comunista. E tem alguns escândalos aí também da igreja. Então, olha onde Deus nos permitiu chegar, para que a gente chegasse ali no fundo do poço e clamasse por socorro e começasse a acordar. Aí Deus olhou lá de cima, agora vocês querem, né? Então tá bom. Então agora eu vou começar a agir no meio de vocês. Porque a gente olha, veja a comparação do nosso país para alguns países da África. Veja a Uganda, por exemplo. A Uganda era um país totalmente voltado para a feitiçaria. Tinha se esquecido de Deus. Né? O socialismo se instaurou ali, acabaram com as igrejas, corrupção, igual aqui no Brasil, no governo, cheio de corrupção lá. O país que era considerado o primeiro no mundo de AIDS. A igreja tinha acabado já praticamente. Foi quando Deus começou a levantar homens e mulheres para começar a orar, a clamar, a clamar. Em pouco tempo, você só vê no testemunho de alguns pastores que eu vi, igreja que ficou penando lá com 17 membros e uma semana ficou com 2.000 membros. Deus começou a restaurar, caiu em quase 70% o índice de AIDS. Por quê?
Primeiro porque começaram a se cuidar, né? Começaram a se guardar para o casamento. E segundo porque muitas pessoas foram curadas. Teve um pastor que disse que na igreja dele quase 400 pessoas foram curadas de AIDS. Aí começou a entrar gente cristã no governo também, com princípios. E Deus está começando a restaurar. Agora aqui a gente fala, não, nós estamos com avivamento, mas na esquina do lado da igreja tem um boteco. Pô, não é assim que eu via no avivamento com John Wesley, com Charles Finney, pô. Onde eles passavam, derramava o espírito de temor. Aqui, do lado de uma igreja, tem um boteco, tem um bar. Acaba de ter um evento cristão, uma cruzada, no dia seguinte tem carnaval. Ué, que avivamento é esse? Um avivamento interno. Então a gente tinha um avivamento naquele local e estava havendo salvação naquele local. Então eu estou disposto a sempre a dizer, como diz em hebraico, Hineni. O que é Hineni? Eis-me aqui para servir. Como disse o profeta Isaías em Isaías capítulo 6. Eis-me aqui, Senhor, use-me a mim. Hineni, Senhor, eis-me aqui para servir. Eu estou disposto a orar de novo. Eu estou disposto a buscar com mais intensidade, porque eu não quero ficar na mesmice. Eu não quero ficar nesse negócio de vai para a igreja, assiste o culto, vem para casa, vai para a igreja, assiste o culto. O que está acontecendo? Beleza, almas sendo salvas, beleza. Mas eu quero o que está aqui em Atos, cara. Eu sei que Deus é muito mais do que isso aqui. Eu quero o que está aqui. O que eu vi Jesus fazendo. Jesus falou, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu já fiz e maiores ainda farão. Eu quero é isso. Não quero apenas o basicão, cara. O basicão, né? Mas eu quero é muito mais que o basicão. Eu quero que Deus, pelas mãos de Igor, faça maravilhas extraordinárias. Mas para isso, a gente tem que buscar o Senhor com pano de saco, com jejum, com lágrimas, com muitas vigílias. Porque é só assim que Deus vai poder trabalhar dessa forma na nossa vida. E eu quero viver isso novamente. Eu estou sentindo que Deus está levantando isso novamente. Eu conversando com esse meu amigo, ele falou, olha, eu estou sentindo isso também. E eu vou estar lá, né, no Rio em abril. E nós vamos reunir essa galera, nós vamos reunir todo esse grupo aí daquela época. Nós vamos estar clamando, né, por tudo isso daí. Vamos ver o que Deus vai fazer, cara. Eu estou com umas expectativas muito legais com relação a tudo isso aí. Eu estou sentindo que realmente chegou o tempo, né? Nós já temos uma palavra poderosa, muita revelação. Deus deu muita revelação da palavra. Tem coisas que eu nem posso compartilhar, porque são revelações que podem até chocar se for falar de uma maneira fora de hora, né? Mas nesse tempo eu guardo até hoje comigo coisas que Deus falou comigo em 2002, 2003, né? A unção estava descendo de tal forma, não só para mim, não sou o único, que eu falava assim, Deus, me mostre coisas que os grandes teólogos não sabem. Revela para mim coisas que os grandes teólogos não sabem. Desvenda para mim, eu quero saber. Me ensina, me guia, me revela. Me fala coisas que eu não sei na tua palavra, coisas que eu nunca ouvi. Me revela, me ensina. E descortinava. Então, isso são coisas que eu guardo para mim e eu quero compartilhar tudo isso com todo mundo. Eu quero compartilhar segredos que Deus compartilhou para mim. Tem segredos que Deus falou para mim que muitos não sabem. Alguns que eu conheço, eu já compartilhei e ficaram maravilhados. E eu quero compartilhar também. Mas para compartilhar tem que estar preparado. Porque não é qualquer tipo de palavra, não. Não é o basicão que a gente está acostumado a ouvir. E isso não é glória para mim. Porque muito do que Deus me revelou, eu também aprendi. Vamos colocar uns 80% do que Deus me revelou, eu também aprendi. Eu devo muito aos que me antecederam e aos pastores que cuidaram
de passar para mim essas coisas. E eu honro eles até hoje. Né? Então não veio direto de mim. Claro que Deus falou muito comigo, tá? Como falou com muitos também. Mas eu aprendi muito também com os pastores. E eu quero passar tudo isso para vocês. Revelações tremendas da palavra, que vai mudar a sua vida. Porque o que aperfeiçoa é a palavra. E sem palavra não tem avivamento. Certo? Então eu oro ao Senhor, peço a Deus, Senhor, que o Senhor venha a nos encher do Teu Espírito cada vez mais. Senhor, nos perdoa, Deus, pela nossa ganância, pela nossa avareza. Nos perdoa por, às vezes, Senhor, nós olharmos, né, com tanta frieza o que vem acontecendo nas igrejas, Deus. Mas nós temos certeza que o Senhor está levantando uma geração que está pedindo uma nova chance, Senhor, que está pedindo, Senhor, nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia de nós, Deus, que essa palavra que o Senhor está dando, essa motivação que o Senhor está nos trazendo, Pai, ela não é à toa, não é emoção. O Senhor me conhece de gerações, Pai. O Senhor me conhece há muito tempo, muito antes de eu nascer, o Senhor já me conhecia, né? E o Senhor sabe que eu não sou uma pessoa que é empolgação, que é momento, né? Que eu sou uma pessoa equilibrada. Espera em Deus, Senhor, um momento certo para falar, um momento certo para agir, né? Porque a gente trabalha com alma, a gente trabalha com as emoções, a gente não quer alarmar à toa ninguém, né? Não é isso. Mas uma coisa é certa, Deus, o Senhor está querendo fazer algo nessa geração, nós estamos aqui dispostos para isso, Deus, nós estamos aqui querendo, Senhor, estar disponíveis para Ti, nos ajuda, Deus, nós não queremos apenas ser frequentadores de culto, nós queremos que a árvore da vida venha fluir no nosso coração, nós queremos que os rios de água viva venham transbordar, jorrar nas outras pessoas, nós queremos ver cegos verem, nós queremos ver surdos ouvirem, nós queremos ver mudos falarem, nós queremos, Senhor, ver leprosos sendo curado, nós queremos ver mortos ressuscitando. É nesse nível que nós queremos que o sobrenatural venha a ser supernatural para nós, Senhor, que quando através das nossas mãos nós tocarmos, as coisas venham a acontecer, Deus, não para a nossa própria grandeza, não que a gente quer postar isso na internet, né, longe de nós, né, isso daí, mas porque existe um mover maior que é o amor, Senhor. O amor gera cura, e nós temos certeza que quando nós aperfeiçoarmos o amor, o Senhor também nos dará essa graça de fazermos milagres extraordinários, Senhor, de milhares de pessoas, Senhor, que estão nas trevas, que estão, Deus, enganadas, Senhor, os olhos delas vão abrir e vão se render a Ti, Senhor. Muita coisa boa vai acontecer, Deus, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos que o Senhor Jesus está voltando, nós cremos, Deus, que essa é a hora. Não é hora para distrações, é hora para que nós ficarmos atentos ao que o Senhor está querendo fazer. O Senhor está querendo mover algo diferente, que é até assustador para muitos, Pai. Mas o que é assustador, né, na verdade, nada mais é do que o sobrenatural, o céu descendo aqui na terra, Deus. E aquilo que aconteceu em Atos, aquilo que foi movido por Elias, aquilo que foi movido por Moisés, tudo vai se repetir na nossa geração. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode, porque para Ti nada é impossível. Rinene, eis-nos aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.